Olá meninas, tudo bem? Olha só que projeto lindo que eu tô trazendo para vocês, um jarro com maçãs, uvas, tem uma toalha aqui pregueadinha, meia franzidinha, né? Uma mesa, tem ameixas também aqui, então é um pano completo, bem diferente. Eu espero que vocês gostem da aula, que vocês apreciem e mais uma vez eu falo que são projetos grandes, né? Meu pano aqui tem 52 de largura, mas se vocês quiserem diminuir a quantidade de informações do projeto, fazer só o jarro com essas uvas, porque tem uma cesta aqui também, tá vendo? Então pode até tirar o jarro, deixar só as frutas com a cesta. Vocês sejam livres, façam aquilo que vocês quiserem, tá? A informação vai ser dada, as orientações, as dicas, e vocês decidem o que fazer, tá bom? Então eu vou separar as tintas do fundo para a gente começar. Nós vamos começar com verde kiwi e o clareador. Pincel pituá, tá? Nós vamos esfumaçar tudo aqui em volta, primeiro passando o clareador e na sequência o verde kiwi, sempre movimento circular. Nós vamos fazer em volta de todo o projeto, tá? Como sempre, não muda, a técnica é a mesma. Só que depois eu vou decorar esse fundo com outras cores, então vai ficar bem chique, bem bonito, bem elaborado, tá? Vocês vão gostar desse fundo aqui, tem espaço para trabalhar bastante. Então, a princípio, vamos com verde kiwi, tudo aqui em volta, olha aqui saindo das folhas, tal, e sempre esfumaçando com o clareador, tá? Vamos lá? Agora com o pincel número 6, nós vamos começar a escurecer esse fundo com verde oliva e o telha aqui, tá? Alternados. Então, uns pedacinhos, uma parte com verde oliva e a outra a gente já vai matizando, misturando com o telha. Não dá para usar o pituá porque o espaço aqui para sombra é pequeno, entende? Então não tem como, tem que ir com o pincel mesmo tradicional, cortado e lixado. Ó, vai puxando, esticando o máximo que você puder. E já pode escurecer com telha ou caramelo. Tá? Então fica assim mais escurinho entre as folhas, saindo aqui, ó. Vem descendo
entre as frutas. Nesse cantinho aqui. Aqui também, tá? Nesses cantinhos vocês podem escurecer, ó, cantinhos aqui também. Aqui em volta, saindo um pouquinho pra cá. E deste lado, descarrega o pincel no cantinho aqui da alça do jarro. E esfumaça. E vem pra cá também, ó. Tá bom? Então vamos lá escurecer os cantinhos? Agora, gente, nós vamos fazer a mesa. E ela vem até aqui, ó. E a toalha tá aqui, ó. Ela cai por cima da mesa. Por que que tem que fazer? Porque eles estão por baixo da cesta. Então a gente tem que fazer sempre aquilo que está por trás e por baixo, para deixar só o que está por cima liberado, né? Então nós vamos pintar com sépia, para dar profundidade, o telha e o amarelo canário. Então eu fiz uma marca aqui com a régua, com lápis. Vamos vir até aqui, ó. E passei uma fita crepe aqui, nesse cantinho, para não avançar sobre o bordado. Então nós vamos preencher todo esse espaço aqui com sépia, só que alternando com o caramelo. E por fim, aqui na beiradinha da mesa, a gente coloca o canário, amarelo canário. Então, por enquanto, esse espaço aqui, ó, pode vir com sépia, vai alternando com telha, ó. Se houver necessidade, você passa 2 demãos, intercalando a secagem, tá? Aqui eu já vejo que vou ter que passar, porque tá clarinho, tá vendo? Vou precisar de 2 demãos. Tô com o pincel número 6. E vamos caminhando aqui para baixo, ó. Sépia. E mistura as 2 tintas, não deixa parado, como se fosse uma listra, tá? Tem que deixar assim, manchadinho.
Eu vou fazer até aqui mais ou menos, com o telha. Aí depois nós já vamos entrar com o amarelo canário e assim toda a extensão da mesa, que ela vai de ponta a ponta, né? Dos dois lados do tecido. Aqui eu tinha passado verde, mas não é verde, é mesa, né? Mesa é sépia e telha. Passa pra cá também, a mesma coisa, ó, sépia nessa parte aqui, vai descendo, aí entra com telha, até chegar aqui na bordinha que nós vamos passar o amarelo canário. Mas vamos por etapas, sem desespero, sem correria, porque não adianta, né? O projeto é grande mesmo, a gente tem que ter essa paciência. Se a gente correr, vai ficar feio. Aí chegando aqui, pode ir com amarelo canário. Eu nem lavei o pincel, tá, gente? Pra deixar assim sujinho mesmo. Eu vou retocar essa parte que está transparente, está mostrando o fundo do tecido e fica feio. A gente tem que ter essa sensibilidade quando vai preparar, pintar um projeto, um trabalho. A gente tem que observar tudo, gente, não pode escapar nada. Essa é a diferença. Então aqui, ó, eu vou passar o secador para acelerar a secagem. E vou passar tudo de novo, sépia, telha e amarelo canário. Vamos lá pintar a toalha? Separei verde musgo, verde pântano e verde pinheiro. Então, tem umas pregas aqui que nós temos que respeitar. Então, pincel número 6, nós vamos fazer as pregas com verde, verde musgo. Esse é o verde musgo. Espalha bem. Aí já entra com um pouco do verde pinheiro. Na marquinha aqui, ó, na prega, para dar profundidade. Aqui eu passei uma fita crepe para não invadir o bordado, né? Pronto, ó, fizemos uma. Agora vamos iluminar essas duas bordas aqui, ó, essas pregas. E já ir puxando para cima, ó. E a parte
do meio mais escura com verde pinheiro. Até lá em cima. Aqui mais escuro, para dar profundidade. Depois ainda tem o pântano, que vai escurecer um pouquinho mais. E aqui verde musgo. Agora que está tudo preenchido, gente, ó. Aí nós vamos sombrear com verde pântano por trás dos babadinhos aqui, ó, das pregas. Vamos primeiro fazer as sombras de tudo, depois vamos iluminar. Aqui embaixo das uvas também pode dar profundidade com verde pântano. Aí nós vamos aguardar um pouquinho a secagem e vamos fazer as luzes. Pode ser com verde folha. Aqui em cima também, ó, deixa mais escuro. Aí vocês aguardam um pouquinho a secagem e pode voltar com, deixa eu ver, verde folha, pode ser, para deixar mais clara. Aí só na bordinha de fora vocês vão iluminar. Tá? É só isso, essa toalha, gente. É fundo, sombras e as luzes agora com verde folha. Assim ela fica mais clarinha, né?
Aqui também, mais clarinho, ó. Para dar a impressão aqui da dobra da toalha, né? E vai arrumando, ó, vai deixando ela bem bonita, sombreando, iluminando. Tudo certinho, gente. Fazendo a mão livre aqui. E aqui bem iluminado. É que o meu está úmido, então não tá pegando muito bem. Eu tenho que dar uma secadinha para poder conseguir o efeito de luz, né? Tenho que iluminar aqui, olha, nessa parte, nessas descidas de pregas, nessas subidas aqui, olha. Mas eu vou secar primeiro. E com amarelo canário, nós vamos iluminar um pouquinho nessa prega aqui, porque reflete a luz da mesa, ela reflete na toalha, tá? Eu deixo mais amarelinho aqui. Bom, agora nós vamos subir. Depois da toalha, nós vamos fazer o jarro, tá? Então, eu vou separar as tintas direitinho pra gente começar lá em cima. Fazer esse jarro aqui, ó. Agora nós vamos pintar o jarro com essas três cores aqui: azul cerúleo, azul marinho e branco, tá? Vamos começar lá de cima, um ladinho azul cerúleo, e o outro lado azul marinho.
Aqui azul cerúleo. E vamos descendo. Nós vamos preencher todo esse jarro com essas cores aqui. Aí daqui pra baixo, gente, daqui pra cá, nós vamos tudo com azul cerúleo, separando os detalhes, né, os frisos com azul marinho, ó, que eu já separei com azul marinho. E aí desce. Tem outra marquinha aqui, ó, a gente marca ela. Vamos preenchendo, tá? Temos todo esse espaço aqui para preencher tudo até aqui embaixo. Agora com branco nós vamos fazer as luzes. Então fundo com azul cerúleo, sombra com azul marinho e luzes com branco. Vem aqui também, ó, faz um fundo de luz seca. E a luz definitiva com branco. Toquezinho, né? De branco também. E aqui embaixo das bolinhas, uma sujeirinha de pincel. Eu ia usar aqui o Cena Natural, né? Nessa parte aqui. Mas eu tô gostando do jeito que está aqui, só com a luz branca, que eu acho que fica bem melhor, tá? Fica mais natural, dá um aspecto assim aveludado, né? Então é isso aí. E aí depois que secar, você pode dar uma luz definitiva nas bolinhas. É bom um pincel menor. Tô com o pincel número 6. A gente pega um pincel menor
e faz uma luzinha. Só na parte de baixo. Tá? Bom, próximo passo então é o que está por baixo. E o que está por baixo é a cestinha. Tem uma cestinha aqui, ó. Então eu vou separar as tintas dela. Pronto, agora nós vamos preencher a cestinha aqui, ó. Tem uma cesta pequenininha aqui. E o primeiro passo, aqui eu tenho marrom e salmão bebê, pincel número 4. O primeiro passo, gente, é marcar o centro de cada trama da cesta. Então, ó, você vem aqui, ó, novamente tem uma trama aqui, você vem, puxa. Deixa bem forte o lápis para você não se perder, tá? Eu passei 2 vezes o lápis. Ó, vai dos 2 lados. Que aí você já sabe que aqui é o centro da trama. Nós vamos fazer isso em tudo, ó. Em todos os cortes. Pronto. Limpa o pincel. Não precisa lavar não, só limpar. E vamos preencher a diferença aqui, ó, com salmão bebê ou amarelo pele, o que você preferir, tá? E vai preenchendo todos os espacinhos. Aqui tinha um marrom também, gente. Aqui tinha um marrom. E essa última aqui, ó, marrom. Agora que ela está toda preenchida, com rústico, nós vamos escurecer mais um pouquinho aqui, ó. Que é onde vai sair aquele detalhe da trama, sabe? Só um pouquinho. Lavo o pincel e vamos com o branco formar a trama dela, né? Então, onde tem esses espacinhos que eu deixei como salmão bebê, nós vamos iluminar.
Bem devagarzinho assim, ó, com o pincel número 4. E vamos iluminando. Já tá aparecendo, né? Arruma novamente aqui. E com o pincel zerinho, nós vamos reforçar essa trama aqui, ó. Dois tracinhos com pincel zerinho, tá? E aqui embaixo, nós vamos fazer aquela trama enviesadinha, né? Que é típico de cestas mesmo. Agora vamos arrumar a cestinha. Na quina do pincel você coloca o salmão bebê e vamos fazer essas ondulações aqui, imitando a trama da cesta. Tá muito molhado aqui para mim trabalhar. O ideal é que quando vocês estiverem pintando aí, essa fase do escuro tem que ser bem sequinha, tá? Porque senão ela acaba misturando, ó. Por mais que eu tenha cuidado, ela acaba misturando. Com o branco, vamos iluminar aqui dentro.
certo? Aí depois que estiver bem sequinha, você vem novamente aqui e escurece mais um pouquinho, tá? Porque agora tá úmido, não tá pegando. Mas aí você dá uma sombreadinha aqui para ficar bem bonitinha. Bom, na sequência, o que nós vamos fazer? Folhas, né? Vamos fazer folhas? Deixa eu separar as tintas. Separei para as folhas verde pistache, verde oliva, verde pântano e siena natural. Vamos começar por essa aqui de folha de uva, né? Então, de um lado, é só fundo, tá, gente? Não é acabamento, nós vamos fazer já já. Então, eu quero que vocês preencham todas as folhas, deixem elas sequinhas para a gente começar a fazer os acabamentos, tá? Então, desse lado, verde pistache, nas bordinhas siena natural, tá? E do outro lado, verde oliva, com sombras de verde pântano. Então, do lado de cá, ó, verde oliva. Estica a tinta, vai para as bordinhas. Verde oliva, vocês sabem que tem que dar 2 demãos intercalando a secagem, porque ele é meio transparente, né? Então, você tem que passar 2 vezes a tinta. Então, eu quero que vocês façam isso em todas as folhas. De um ladinho verde pistache, mesmo que seja essas aqui, ó. Mesmo que seja essas aqui. De um lado verde pistache, do outro lado verde oliva com verde pântano e nas bordinhas siena natural. Vamos fazer uma aqui? Então, ó, verde pistache de um lado. Do outro lado verde oliva. E nas bordinhas, siena natural. Ó, deixa assim, aqui tá faltando o verde pântano, mas no acabamento a gente coloca, tá? Fazer o fundo só assim já tá ótimo, gente. Então, vamos lá preencher todas as folhas do projeto? Tem bastante folhas por aqui, viu? Aqui nós temos vários tipos de folhas, né? Folha de uva, aqui também, né? E temos folhas normais, daqui da maçã, das cerejas. Então, eu vou usar as mesmas cores para todas, só mudar o estilo, né? Então, acrescentei também o amarelo limão aí pra gente dar uma iluminada. Então, primeiro passo, pincel número 4, é escurecer de um lado, umas 3 pinceladas, ó, 1, 2, 3 pinceladas. De um lado. E do outro lado, a luz, de dentro para fora. Então, elas vão ficar assim, entendeu? Mais escuro e mais claro de um lado.
No lado mais claro, vamos com siena natural. Pronto, siena natural, né? E do outro lado você pode jogar com verde pistache, ou com branco mesmo, ou com amarelo limão. Eu vou jogar aqui o verde pistache, ó, deixar ela verdinha aqui desse lado, tá? E por fim, a gente corta aqui no meio, tá? E assim nós vamos fazer em todas elas, todas que tem esse estilo bicudinho assim, ó, tá? Você pode fazer nesse estilo aqui. E essas outras já nós vamos fazer. As de folha de uva, né? Vamos primeiro terminar com essas aqui e depois vamos para folha de uva. Essas aqui, gente, eu passei de fora para dentro branco. E aí, com amarelo limão, a gente pode dar uma amarelada nela, ó. Fazer uma folha diferente. Mas o amarelo limão, ele só pega se tiver o branco por baixo. Então, você passa o branco, espera a secagem e vem de fora para dentro, colocando um pouquinho de amarelo limão. Tá? Só esse detalhezinho. E também aqui em volta delas, olha, com verde pântano você pode dar um acabamento. Tá vendo aqui, ó, aqui, né? Dá um toque especial. Então agora vamos fazer a folha da uva. A folha da uva, gente, é do mesmo jeito como se fossem 5 folhas. A única diferença é que elas estão juntas, né? Então vamos lá, olha, vamos escurecer de dentro para fora. Todas elas, ó, vem do lado de cá também. Só de um ladinho. Pronto. Sombras feitas. Aí você pode vir de fora para dentro com branco aqui ou com cena natural, ou ainda fazer umas luzes aqui de dentro para fora, ó, um pouquinho, e depois puxar com cena natural de fora para dentro. Você decide aí, usando essas cores, fica legal. E aí, com cena, a gente vem de fora para dentro, queimando as folhas.
Aqui não existe centro, né? Depois a gente vai fazer, nós vamos fazer as nervuras. E com o pântano, é só fazer as nervuras, tá? Depois vai ter, aqui vai ter galhos, vai, né, nós vamos decorar. Aqui eu tô com pântano. Aí ela sai desse galho aqui, tá? E por final, com o zerinho, aí você pode fazer umas voltinhas nela em volta. Não retinho, meio que tortinho, tá? E desse jeito nós vamos fazer todas as folhas. Essa folha aqui também, ó, a mesma coisa, são 1, 2, 3, 4, 5 pontas igual, exatamente igual essa daqui. Essas aqui, exatamente iguais a essas daqui, ó. Puxando de cima para baixo, de fora para dentro, tá? E a folha de uva dobrada, que é igual às de uva aqui em cima, né? A gente vem de fora para dentro. E aqui tem uma dobra, ó, tem uma dobra que a gente vai iluminar aqui. Vamos fazendo aos pouquinhos, né? Bem, então agora nós vamos para as maçãs que estão por trás das uvas. Então eu separei aqui verde pinheiro, amarelo canário, amarelo ouro e verde fúria, maçãs verdes, tá? Então vamos começar pelo meio dela com verde pinheiro. Limpo o pincel no paninho e aí nós vamos preenchendo tudo com amarelo ouro e amarelo canário. Essa parte mais escurinha, né? Tô aproveitando a sujeirinha do pincel, então ficou assim meio esverdeado. Ainda com amarelo ouro. E aqui desse lado, amarelo canário. Preenche bem direitinho, não deixa aparecer os
buraquinhos do tecido, né? E agora um verde folha, nós vamos formar uma maçã. Ela é bem fácil de fazer, ela é mais fácil de fazer, gente, do que a maçã vermelha, isso, a maçã vermelha. Porque o vermelho é uma cor muito forte, né? E o verde aqui, olha, é tranquilo. Você pode vir com tranquilidade, preencher, ele não vai invadir, né, a área amarela, a não ser que você pinte tudo e cubra tudo. E agora com verde pinheiro, nós vamos dar mais profundidade. Deixa eu secar um pouquinho, gente. Tá muito úmido. Aí fica mais fácil, né? A tinta segura mais. E aqui nós vamos fazer uma sombra. Mais arranhadinha aqui, ó. Escurece por trás da ameixa, aqui é a ameixa. Amarelo canário. Vai manchando ela. Para ficar um lado mais claro e um lado mais escurinho. Assim que secar mais, a gente passa um pouco mais de verde pinheiro para acentuar mais essa cor aqui, ó. Eu quero que ela fique mais escurinha. Eu vou fazer essas três, eu tenho três aqui, né? Uma, duas, três. Nas mesmas cores, tá, gente? Amarelinho, amarelo ouro, amarelo canário, verde folha, verde pinheiro e por último o branco, mas ela está muito úmida, não dá para trabalhar, mas aqui eu quero jogar um branco, tá? Um fundo de luz seca, depois uma luz
definitiva. Então vamos lá fazer as outras desse mesmo jeitinho, tá? E aqui só fazer um cabinho com sépia e luzes com branco. Aí põe uma luzinha branca. E agora nós vamos fazer as ameixas, né? E depois as uvas por último. Vou separar as tintas, dar uma arrumada aqui na minha mesa que tem tinta de monte, gente. Deixa eu guardar tudo e pôr aqui somente os roxos. Separei para as ameixas branco, violeta, esse daqui, deixa eu ver, pitaia e rústico só para fazer os galinhos. Então vamos lá, ó. Aí o azul marinho faltou também. Vamos pôr o azul marinho aqui. Então vamos lá. O azul marinho por trás desse corte aqui, ó. Esfumaça bem. Violeta vem aqui. Aqui tudo violeta. E o pitaia para dar um toque especial, né? Diferente da outra ameixa que nós fizemos no projeto anterior, né? Modifiquei um pouquinho as cores. Azul marinho, ó, que ela tá por baixo desta, então é mais escurinha aqui, ó. Pronto, ó, tá bem preenchida. Limpa o pincel no paninho. Vem com branco. Iluminar. Esfumaça. Um pouquinho de branco também aqui. E uma luzinha branca. Só isso, gente. Então agora nós vamos fazer, temos essa aqui, essa e aqui tem uma pequenininha encaixando aqui, tá debaixo das uvas. Então vamos fazer essas três e já vamos separar as tintas das uvas. Então, para as uvas eu separei a princípio verde pântano. Nós vamos usar o verde pântano nos entremeios aqui, ó, onde não tem uva. Aqui nesses pedacinhos assim, ó. Aqui, tá? Então, verde pântano, deixa eu marcar. Isso mesmo. Depois vamos usar o vermelho escarlate e o vinho. E as luzes eu ainda tô pensando que cor que eu vou usar. Se eu coloco vermelho
fluorescente ou eu uso um branco, amarelo, ouro. Tô pensando mesmo, gente. Mas como eu tenho certeza do fundo, até eu terminar o fundo já sei. É assim quando a gente está criando um projeto. Você não tem segurança, entre aspas, né, das cores. Você vai criando na hora, no momento que você está fazendo. Mesmo que seja um projeto que você pegou de alguém e que está fazendo uma adaptação, né? Mesmo assim, a gente tem que ter esse devido cuidado aí. Saber as cores que combinam, que fica legal. Então, eu vou cobrir aqui esses espacinhos, ó, e mais esse aqui. Tô com o pincel número 0 do Cabo Amarelo, tá? Tem que ser um pincel pequenininho para entrar nesse espacinho aqui, ó. E as uvas, nós vamos preencher todas. Deixa eu limpar o pincel aqui no paninho. Nós vamos pintar todas assim. Vermelho escarlate na pontinha. E vinho atrás. Todas elas nós vamos fazer desse jeitinho, com vermelho na frente e o vinho atrás. E o vinho aqui, ó. Tá? Vamos lá, então? Vermelhinho na ponta e vinho por trás. Isso vale para os dois cachos, tá, gente? Tem um aqui embaixo também, ó. Vale as mesmas cores. Ficou assim, gente, tudo vermelhinho com vinho. Agora o passo seguinte, agora que elas estão todas, olha, hiper secas. Nós vamos retocar uma por uma. Eu comecei essa daqui, ó. Primeiro passo, gente, é passar o vinho por trás. Uma por uma, tá? Vai aos pouquinhos para você conseguir dar o efeito. Aí, com branco, uma isca de branco, nós vamos fazer as luzes por fora. Mas não vai ficar assim não, tá, gente? Não vai ficar assim de jeito maneira. Agora acho que dá para vocês verem melhor, né? Não vai ficar assim não, porque o segredo está no vermelho fluorescente. Então, quando a gente passa o branco, automaticamente já dá para fazer o efeito com o vermelho fluorescente. Tá vendo como que fica aqui, ó? Como que fica um brilho diferente? Não é branco, mas também não é totalmente vermelho. Então, vamos de novo. Aqui eu já retoquei todos os meus com vinho. Eu quis ganhar tempo, aí eu já passei o vinho aqui, mas vamos lá. Vinho por trás. Arruma direitinho a uva. E com isca de branco, ó, bem pouquinho branco, limpa no paninho o excesso. Nós vamos iluminar. E assim que secar, aí vem com o vermelho fluorescente.
tá? Porque se passar agora ele não pega, olha, tá vendo que ele nem fez muito efeito. Mas espera secar, que aí você volta só com vermelho fluorescente para dar a luz. Então vamos lá, ó. Começar sempre pela que está por baixo. Vinho por trás. Arruma a bolinha com vermelho, deixa ela redondinha. Com vermelho escarlate, né? Que nós estamos usando. Acerta direitinho. Aí sim vem com a ponta de uma isca de branco para as luzes. Agora nós vamos fazer isso em todas as uvas, gente. Uma por uma, até lá em cima, até essas aqui, ó. Tá? Ó, deixa ela redondinha. Limpa o pincel num paninho. E vamos em frente, ó. Arruma a uva, vem com isca de branco, que o branco na verdade aqui ele só é o apoio para o vermelho fluorescente, né? Porque o vermelho fluorescente ele é uma tinta transparente, então dependendo às vezes não pega, não dá o efeito legal, mas se você passar o branco por baixo, aí quando você vier com o vermelho fluorescente aqui, ele vai ficar mais aceso, vai ficar mais bonita, tá? Uma dica aí pra vocês. O vermelho fluorescente é uma tinta transparente. Aí vai fazendo. Já já a gente, quando terminar tudo aqui, a gente desce aqui, começa tudo de novo com o vermelho fluorescente. Eu tô com o pincel número 2, pequeno. Tem umas que são tão pequenininhas. Essa aqui, por exemplo, ela é tão pequenininha, mas dá pra fazer, ó. Vai com cuidado, que dá pra trabalhar. Coragem, meninas, temos tudo isso pela frente ainda, ó. Quantas uvas para fazer. Mas é só ter paciência que dá certinho, não tenha pressa. Eu já tô no meu 4º dia aqui fazendo esse pano e sem ansiedade, devagarzinho e vai fazendo, tá bom? Então vamos lá? Umedece com vermelho aqui embaixo, né, para arredondar, deixar ela bem redondinha. Aí vem com o branco. Depois que secar, que estiver bem sequinho, aí nós vamos passar o vermelho fluorescente. Olha, gente, ficou assim nossas uvinhas vermelhas. Essas que estão mais escuras, eu só não coloquei o branco em volta, só o vermelho fluorescente. Então, tem essa diferença. Se você quiser que ela fique mais esbranquiçada, vai como nós fizemos aqui no início, com branquinho também, tá? Caso você queira mais escura, reforça o vinho por trás e coloca o vermelho fluorescente na frente, como nós fizemos aqui. Então, tem duas opções aí, ou você usa o branco para luz, ou você usa o vermelho fluorescente. Eu achei aqui um stencil bonito, uns arabescos, e eu vou decorar esse projeto. Nenhum deles eu decorei com
com stencil, mas esse aqui eu gostaria de pôr. Vamos ver como é que vai ficar. Verde pântano. Um stencil aí da sua preferência, um arabesco ou umas folhinhas, né? Você pode pôr umas folhinhas também, que fica bem delicado o trabalho, conforme o seu gosto aí. Vamos ver como é que tá ficando. Olha lá, só um detalhezinho, tá? Eu vou colocar mais um aqui do lado de cá, talvez um saindo daqui. E já mostro para vocês o trabalho finalizado. Pronto, meninas, trabalho finalizado com os arabescos aqui. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas e até a próxima. Um beijo carinhoso para vocês. Tchau, tchau.